A paz do Senhor para todos os irmãos, tudo bem com os irmãos? Graças a Deus pela vitória que o Senhor tem nos concedido e podemos agora estar em mais uma aula. Vocês observaram que hoje a aula vai ser um pouco diferente, né? Nós dividimos a tela, deixamos de lado aí, deixamos ao lado aí o slide para ficar mais fácil para os irmãos compreenderem, tá? Porque às vezes eu fico falando, então às vezes os irmãos ficam perdidos dentro dos slides que eu mandei, então fica mais fácil, tá bom? Lembrando todos também que hoje nós teremos 4 palavras-chave também. Aí vocês entram lá no meu site marcelomena.com, tá? E já acessem lá colocando o seu nome lá no marcelomena.com/teologia, né? Você pode entrar no link lá teologia e aí você vai ter um link lá da Assembleia de Deus Adorai. Você pode marcar o seu nome colocando as palavras-chave, que são 4 hoje, e aí você vai poder já marcar presença aqui da sua aula, tá bom? E lembrando também que estudar Apocalipse é uma coisa assim gloriosa, tá? Eu sei que leva um pouco mais de tempo até para a gente poder compreender, calcular todas as coisas que é necessário aí, mas eu creio que tudo vai ficar certo, tudo vai ficar bem, tá bom? Lembrando que o Apocalipse ele já fala para nós que vamos ser abençoados 3 vezes. Né? Aquele que lê, aquele que ouve e aquele que guarda as palavras desta profecia. Então eu espero que você já esteja sendo abençoado 3 vezes mais, tá bom? Glória a Deus. Então vamos lá, vamos compreender um pouquinho sobre aquilo que realmente vai falar sobre o arrebatamento, tá? A gente sabe que o Apocalipse 4 dá esse início ao arrebatamento da igreja. João ele representa o arrebatamento que nós vimos na aula passada aí, tá? Só que antes de eu falar do arrebatamento, do capítulo 4, nós precisamos entender o funcionamento do arrebatamento e o período da grande tribulação, tá? Para que a gente possa entender tudo que vai acontecer dentro do livro do Apocalipse. Senão fica difícil, a gente fica sem compreensão. Se vocês entenderem esta régua do tempo que está do lado aí vai ficar muito mais fácil a gente entender o Apocalipse, tá? Então é o que eu quero fazer agora. Eu quero que a gente pare um pouquinho, vamos meditar em cima dessa régua do tempo, para que a gente possa entrar no arrebatamento no capítulo 4 do Apocalipse e tudo vai ficar mais esclarecido, tá bom? Então nós vamos devagar, eu quero que vocês entendam. Se tiver dúvida, pode mandar mensagem. A gente vai responder na medida do possível aí. Eu vou estar online e no WhatsApp, e aí conforme vocês forem assistindo a aula, tiver dúvida, vocês podem perguntar que a gente vai estar respondendo, tá bom? Vocês já estão acostumados, já sabem como vai ser. Infelizmente, as nossas aulas ainda continuam online. Espero que logo logo isso tudo acabe e a gente possa voltar presencial, tá? Lembrando então que a primeira palavra-chave é ouro, tá? Então marque aí a primeira palavra-chave, ouro. Depois vão faltar mais 3, tá? Abra sua Bíblia aí em Mateus capítulo 24. Eu quero ler apenas alguns versos e depois nós vamos lá para Daniel, tá? Mateus capítulo 24, verso 1 diz assim, ó: E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrar a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra e que não seja derribada. Jesus, os discípulos estavam mostrando para Jesus a questão do templo, né, que foi construído por Herodes, e Jesus chegou a dizer que não ficaria ali pedra sobre pedra, porque o templo de Herodes também foi derrubado, né? Aí os discípulos começam a questionar sobre o fim. Aí Jesus começa então a dar uma explicação de tudo que realmente vai acontecer no fim de todas as coisas, tá? Aí Jesus, aí no verso 15 do capítulo 24, ele diz assim, ó: Quando, pois, vides que a abominação da desolação que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, entenda. Aí Jesus se referiu justamente a uma passagem que está lá em Daniel. E nesta passagem em Daniel, a gente vai conseguir compreender justamente a questão do tempo. É esta reguinha aí que a gente vai demonstrar para vocês, tá? Por quê? Jesus ele está no templo construído por Herodes. E esse templo
é o terceiro templo. Porque o primeiro templo foi feito por Salomão. Lembram? Salomão fez o primeiro templo, majestoso, bonito, cheio de ouro e tal. Quando chegou Babilônia, esse templo foi derrubado e o povo foi morar em Babilônia. Depois de 70 anos, segundo a profecia de Jeremias, eles voltam para Israel, voltam para as terras dele, reconstrói os muros, né? Está lá em Esdras e Neemias, esta passagem, né? E eles reconstroem o templo. Só que o templo que eles reconstroem é um templo pequeno, um templo minúsculo, né? Que cabe poucas coisas e ali somente para adorar ao Senhor. Não tinha nem comparação ao primeiro templo de Salomão. A tal ponto que chegou o profeta a dizer assim, que o segundo templo, né? A glória da segunda casa seria maior do que a primeira. Porque o povo estava tão acostumado em ver aquela glória do templo de Salomão e esqueceu da glória espiritual que Deus poderia fazer descer naquele templo. Então o que acontece? O povo de Israel, que vocês olhem aí no slide, ele é o triângulo que está aí, tá? Ele vai ser o nosso relógio do tempo, tá? Por quê? Daniel, ele começou a questionar algumas passagens de Jeremias, né, os textos de Jeremias, que falavam a respeito dos 70 anos que Israel voltaria para sua terra. E ele começou a orar a Deus para querer entender quando que tudo isso iria acontecer. E Deus então atendeu a oração de Daniel e mandou um anjo para que fosse falar com Daniel. Tá? Vamos ler? Lá no livro de Daniel, capítulo 9, e o verso de número 24, tá? Daniel, capítulo 9, verso 24, que diz assim, ó. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre tua santa cidade, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia e ungir santo dos santos. Olha que coisa interessante. O profeta Daniel, ele estava tentando entender o tempo que ele voltaria para Jerusalém, que seriam, pelo prazo de Jeremias, era 70 anos. Só que o anjo chegou para ele e diz, olha, está determinado o tempo para o povo de Israel, que são 70 semanas. Aí Jeremias, o profeta Daniel ficou, mas peraí, quando realmente isso vai acontecer? Não é? Então, o que nós precisamos entender? Olha só, vamos colocar aqui assim, ó, na lousa para vocês compreenderem. Vou colocar aqui como redondo Babilônia. Tá? Babilônia. Babilônia levou o povo de Israel para lá. 70 anos se passaram e Israel retorna para sua terra, tá? Isso está lá no livro de Esdras e Neemias. 70 anos depois, 70 anos depois, Israel volta para sua terra. Aí o anjo está dizendo para Daniel o seguinte, olha Daniel, está determinado para o teu povo, o povo de Israel, o quê? 70 semanas. 70 semanas. Então, 70 semanas são aí 490 dias, certo? 490 dias. Agora, olha só que interessante o que ele diz aí no verso de número 25. Olha só. Sabe e entende desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, que é aqui, ó, saíram de Babilônia até Jerusalém, em Israel. Então, quer dizer, depois dos 70 anos, aqui, ele está dizendo, Daniel, a partir daqui, a partir da hora da edificação de Israel, ele diz, até o Messias, o príncipe, quem é o Messias? O príncipe
Jesus. 7 semanas, olha só, ele está dizendo aqui, haverá 7 semanas, certo? Vou marcar aqui um pouquinho melhor. 7 semanas e 62 semanas. Então, 7 mais 62 semanas. Aí no verso 25. E as ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Quer dizer que haverá uma situação realmente angustiante nesse período. Verso 26. E depois, ele diz aí, depois das 62 semanas, será tirado o Messias. Por que será tirado? Porque o Messias vai ser crucificado. Opa, peraí. Quando Israel volta para sua terra, lá no livro de Esdras e Neemias, começa a contagem de 69 semanas. Não é o que ele diz aí? Após as 62, o Messias virá. Então aqui está determinada 69 semanas. Mas ainda está faltando uma, certo? Ainda está faltando uma, porque o anjo diz que são 70. Então, 7 semanas mais 69, que seriam em torno aí de 69 semanas, 483 dias. Entendido até aí? Tranquilo até aí? O que vai acontecer agora? Nessa situação, o que ele está dizendo é o seguinte: 62 semanas estão determinadas. Mas acontece que seriam 483 dias. Mas 483 dias, eles não levantaram o templo nesses dias. E mesmo assim, Jesus veio, não é? Já no ano, pode-se dizer que ele foi crucificado no ano 33, vamos colocar como 33 depois de Cristo, tá? Lógico que o calendário ele sofre uma interferência em torno de 5 anos aí aproximadamente, mas vamos considerar 33 ou a 38 depois de Cristo, tá? Dentro do determinado, mas vamos colocar 33, para a gente poder compreender, para ficar melhor, tá? A gente sabe que existe uma diferença de tempo, de aproximadamente 5 anos aí. Não se sabe se é para mais ou se é para menos, tá? Por quê? Porque o dia que foi feito o calendário, houve um erro na contagem, tá? Aí o que vai acontecer? Nesse ano 33, Jesus vai ser crucificado. Acontece que quando Israel volta para sua terra, lá de Babilônia, ele está em torno de 450 a 445 antes de Cristo. Então vamos pensar assim: se Israel voltou a 450 anos antes de Cristo, não é? Agora está dizendo que Jesus vai morrer no ano 33, quer dizer que se passaram 483 anos. Opa, peraí. Nós fizemos o cálculo aqui de 7,62, deu 483 dias, não foi? Só que agora, eu pegando o dia que Israel voltou para sua terra, né? E começou a contagem do tempo, até o ano 33, se eu pegar 450 com 33, vai dar 483 dias. Opa, então tá certo. Só que na realidade não são dias, são anos. Então o que o anjo está se referindo, que estas 70 semanas, na realidade não são semanas. Cada dia da semana equivale a um ano. Então são 490 anos. Desde o tempo de Israel aqui, tá? Que Israel volta, 7 semanas, depois mais 62, vai dar em torno de 483 anos, é o tempo que Jesus foi crucificado. Deu para entender? Então, nesse meio tempo, 483 anos se passaram. Isso eu consigo saber através da régua do tempo. Essas semanas, cada dia representa um ano. Olha que coisa linda que estava determinado lá em
Daniel. Mas vamos continuar lendo. Ele diz assim, ó, verso 27. E ele firmará um concerto com muitos por uma semana. Por quê? Está faltando uma semana. Então ele está dizendo que ele firmará aqui mais uma semana. E essa semana tem 7 dias. Só que dias pode se referir a anos, não é? Então está faltando uma semana. Ou, né, uma semana ou 7 anos. É o tempo que está faltando. Então ele diz aí, ó, e ele firmará o concerto com muitos por uma semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E sobre a asa das abominações virá o assolador. E isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Lembra que Jesus acabou de falar lá no verso 15 do capítulo 24 sobre o assolador? Então ele está dizendo que haverá uma semana, mas na metade desta semana haverá o outro concerto. Não é que ele diz aí? Ó, e firmará um concerto com muitos por uma semana, que serão 7 anos. E na metade da semana fará cessar o sacrifício. Então, basicamente, olha só que o relógio de Deus estava marcando. Israel volta, 69 semanas até Jesus ser crucificado, que vai dar 483 anos, tá? Porque a gente percebeu que na contagem do tempo, dias agora se tornaram anos. 483 anos, chegou, Jesus foi crucificado. Falta uma semana. Se o povo de Israel tivesse aceitado Cristo como Salvador, aí sim, se o povo de Israel tivesse aceitado Cristo como Salvador, só teria mais 7 anos. E aqui findaria o tempo de Israel e Jesus viria e passaria então o seu reino milenar. Mas espera aí, não foi isso que aconteceu. Não houve isso. Por que não houve? Vamos ler. Lá em Romanos, abra sua Bíblia aí. Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11 e o verso de número 25. Ele diz assim, ó: porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. O que ele quis dizer? Vamos lá. Recapitulando. Vamos recapitular para a gente entender. Em Daniel, diz que haveriam 69 semanas até que o Messias seria retirado. Só que a gente percebeu que dentro da régua da história e do tempo, os dias não são dias, são anos. 483 anos se passaram. Jesus veio para os seus. Só que os seus, se tivessem aceitado, o povo de Israel tivessem aceitado Jesus como Messias, olha só que interessante. Uma semana Jesus voltaria, ou seja, 7 anos, não é? Se o povo de Israel tivesse aceito, Jesus viria 7 anos depois, não é? Para reinar 1000 anos. E nesse meio período, o anticristo estaria reinando. Então quer dizer que, vamos imaginar o seguinte: 33 depois de Cristo. Se o povo de Israel tivesse aceito Jesus, mais 7 anos daria ano 40 depois de Cristo, certo? Nesse ano de 33 a 40, o anticristo reinaria 7 anos. No ano 40, Jesus viria e teria o seu reino milenar. Então passaria aproximadamente no ano 1040, tudo se findaria. Foi isso que aconteceu? No ano 1040, o planeta Terra acabou? Por que não acabou? João, vamos lá para o Evangelho de João. Por que não acabou o tempo no ano 1040? Segundo o cálculo da história aqui.
porque houve uma providência. João, capítulo 1, Evangelho de João, capítulo 1, verso de número 11. Diz assim: veio para o que era seu. Quem eram os seus? Israel, certo? Veio para o que era seu. E os seus, o que aconteceu? Não o receberam. Não o receberam. Ah, não receberam? Então, se não receberam, o que aconteceu? Por não receberem a Cristo, o relógio de Deus parou. A última semana que falta não aconteceu ainda. O relógio de Deus parou. Por quê? Porque a sua misericórdia é extremamente grande. Olha só que interessante. Veio para o que era seu. Os seus não aceitaram. Se tivesse aceitado, o ano de 1040, tudo teria terminado. Mas não. Eles não aceitaram. Agora o verso de número 12 do 1 João. Mas a todos, quantos o receberam, deu-lhes o poder do quê? De serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Olha que coisa linda. Quer dizer que o relógio de Deus estava contando, não é? Em anos, chegou o tempo de Cristo. Falta só mais uma semana para completar os 490. Só que o relógio de Deus parou na cruz do Calvário, porque o povo não recebeu. Agora, nesse período, como o relógio está parado, essa semana ainda não aconteceu, e entrou o que a gente chama de período dos gentios. Oh, glória! Eu e você, o nosso Deus parou o relógio para que eu e você pudéssemos fazer parte desta tão grande salvação. Ótimo! Que ano que nós estamos? Nós já estamos no ano 2020, depois de Cristo. O relógio de Deus ainda está parado. E se o relógio de Deus está parado, o relógio, quando começar a contar, uma semana estará determinada, ok? Mas espera aí, quando que a semana vai ser contada? Quando que a semana vai continuar? Quando que o relógio de Deus vai voltar a marcar a sua hora? Não é? Quando? Vamos ler lá em Apocalipse. Apocalipse, capítulo de número 3, verso de número 10. Capítulo 3, verso de número 10, que é a igreja de Filadélfia. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da tentação que há de vir sobre o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Ou seja, o relógio de Deus está parado. Aí vocês vão me perguntar, quanto tempo agora leva para o relógio de Deus voltar a relógio de Deus vai voltar a bater? Ninguém o sabe. Ninguém sabe o dia da volta de Cristo. Ninguém sabe o dia do arrebatamento. O que a gente sabe é que já mais de 2000 anos se passaram e nós estamos aguardando. Por isso que o apóstolo João ele diz assim, agora estamos mais próximos de quando éramos lá atrás, né? De quando conhecemos o Cristo. Imagine nós, não é? Nós já estamos mais próximos do arrebatamento. E quando vier o arrebatamento, quando o arrebatamento acontecer, olha o que vai acontecer. Vamos lá. Quando vier o arrebatamento, tá? Vamos pôr aqui, ó. Vamos imaginar então que aqui está a crucificação,
e agora vai ocorrer o arrebatamento. Esse período é o período dos gentios, que lá está em Romanos 11, 25, que ele diz que é o segredo. Ou seja, Deus endureceu o coração do povo de Israel para que o tempo dos gentios pudesse entrar. Bem, vamos imaginar que ocorresse hoje o arrebatamento. Vamos imaginar que fosse hoje. Você escutasse a trombeta tocar e você falasse: o meu nome eu ouvi ele chamar. Oh, aleluia! Subiríamos para o céu, como vai acontecer agora no Apocalipse capítulo 4. Beleza. Então vai ocorrer o arrebatamento. Ótimo. Vamos imaginar que então seja 2020. Houve o arrebatamento. Se aconteceu o arrebatamento, agora o relógio de Deus volta a funcionar. Falta o quê? Uma semana. E essa semana é 7 anos. Quando terminar 7 anos, agora sim, nós vamos entrar no período dos 7 anos da grande tribulação. Vamos imaginar o seguinte: se 2020 começa a tribulação, não é? 2027 terminaria a tribulação e começaria o milênio, que é o reinado de Cristo por 1000 anos sobre a terra. O reino de Deus sobre a terra, aquilo que Cristo já havia profetizado. Então imagine, 2027, agora entra o milênio, no ano de 3027, tudo terminaria. Mas 2020 veio? Ainda não. Então será quando o arrebatamento? Ninguém o sabe. Ninguém sabe o dia nem a hora, quando tudo está determinado. Amém? Glória a Deus. Ótimo, conseguiram compreender? Qualquer dúvida, eu mando de novo essa imagem, mando como foto para vocês compreenderem. Por quê? O que vai acontecer agora? Agora nós vamos lá para Apocalipse capítulo 4, ok? Vamos lá. Quando vai ocorrer o arrebatamento, que vocês estão vendo aí, não é? Todos aqueles que creem no Senhor poderão subir aos céus. De que forma isso vai acontecer? Vamos ler lá em 1 Tessalonicenses. Vamos ler. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, e o verso de número 16. Vamos ler? Capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, verso 16. Diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós que ficarmos vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, assim estaremos sempre com o Senhor. Aleluia! Quer dizer que quando vier o arrebatamento, o soar da trombeta, os que morreram vão ressuscitar primeiro, e nós que estivermos vivos seremos transformados num corpo glorioso, assim como ele é, nós também seremos. Oh, que coisa linda! Será que você consegue perceber esta alegria, esta motivação do porquê que nós somos crentes? Porque sabemos que a nossa vida não encerra aqui. Nós temos a certeza, a convicção de que iremos morar com Ele na glória, num corpo glorioso, num corpo maravilhoso, majestoso. Iremos subir com Ele, aleluia! E vamos agora, quando ocorrer esta trombeta, quando ocorrer este arrebatamento, aleluia, lá no capítulo 4 de Apocalipse, vamos ver o que vai acontecer? Vamos lá, porque a visão de João agora é a visão da igreja. Amém?
Então abra aí Apocalipse capítulo 4, a partir do verso 1. E aí a gente continua a partir daí. Segunda palavra-chave, marquem aí, segunda palavra-chave, prata, ok? A segunda palavra-chave é prata. Então vamos aí, Apocalipse capítulo 4, verso 1. Diz assim: Depois destas coisas, olhei, eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que, como de uma trombeta, ouvira falar comigo, disse: Sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito. Eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Tá, vamos entender o seguinte. No arrebatamento, o apóstolo Paulo disse lá em Tessalonicenses, deixa eu pôr aqui na lousa para ficar mais fácil. Ele diz o seguinte, que os que morreram, o que vai acontecer com eles? Eles vão ressuscitar primeiro, certo? Então vamos imaginar o seguinte. Vamos colocar aqui como a esfera, o mundo material, Terra. E a gente sabe que tem lá o primeiro, não é? O primeiro céu, o segundo céu, não é? O primeiro céu, aquele céu lá que os anjos se apresentam, que está dentro do mundo material aqui. O segundo céu, que tem uma separação, que é o que a gente chama de seio de Abraão, certo? O segundo céu é o seio de Abraão. E o terceiro céu é o paraíso, certo? Então vamos lá. Quem está no paraíso hoje? O seio de Abraão, a gente viu já que o seio de Abraão está vazio. Esse lugar está vazio. Esse primeiro céu fica junto com o planeta Terra, junto com a esfera material do nosso universo, tá? O segundo céu, que seria uma das portas para poder subir, é o seio de Abraão. E lógico, nesse seio de Abraão ainda existe o Hades na segunda parte, não é? Nesse segundo céu, que é mundo espiritual também. Acontece que Jesus levou cativo o cativeiro, isso lá em Efésios, né? 4 e 8 e 9 e 10, verso 8, 9 e 10, né? Aí, ele levou cativo o cativeiro, levou todo mundo que estava aqui no seio de Abraão e levou para o paraíso. Até nós comentamos do ladrão na cruz que acabou chegando aqui junto, né? Já estreando o paraíso sem precisar chegar no seio de Abraão. Bem, chegou no paraíso. Então, todos que morrem hoje, né? Todos que fecham seus olhos hoje aqui na terra, vão para o paraíso, que é um lugar de espera, um lugar de aguardo, porque haverá o arrebatamento. Ótimo. O apóstolo Paulo diz que aqueles que morreram ressuscitarão primeiro. Então, quando Jesus vier para vir à terra, esse povo que está aqui no paraíso vai descer na terra, vai ressuscitar num corpo glorioso. E aí ele diz que se eu estiver vivo, juntamente com eles vamos encontrar no céu o Senhor. Quer dizer que nós vamos subir agora juntos, né, para encontrar o Senhor nos ares e vamos subir. Só que agora nós não vamos mais ao paraíso. Nós vamos agora para o quarto céu. Não é? Lá no quarto céu. Por que no quarto céu? Que é justamente onde vamos receber os nossos galardões por aquilo que nós fizemos. Então nós vamos passar pelo seio de Abraão, vamos passar pelo paraíso após o arrebatamento e vamos para o céu dos galardões. Ou seja, vamos agora fazer parte deste quarto céu. Nós estamos subindo. Mas só que acontece o seguinte, nós vamos ficar aí no quarto céu, porque chegou aqui a igreja de Filadélfia. Mas e a igreja de Laodiceia? O que aconteceu com a igreja de Laodiceia?
A igreja de Laodiceia, ela não pôde subir. Ela acabou ficando. Aonde? Na terra. Então agora nós temos um pequeno problema. Mas tudo bem. Vamos falar daqueles que vão subir primeiro, tá? Depois a gente fala daqueles que vão ficar na terra, tá bom? No arrebatamento, como a Bíblia diz, uma parte vai subir e a outra vai ficar. E esse quem fica é a igreja de Laodiceia. Infelizmente. E eu falo assim, o mais importante, meu irmão e minha irmã, faça parte do primeiro arrebatamento. Suba neste primeiro arrebatamento. Por quê? Para que você seja guardado da hora da tentação. Porque agora vai entrar o período da grande tribulação. Nós estamos vivendo uma época agora dessa epidemia do Covid, e muita gente dizendo, já chegou a tribulação, já chegou. Não, gente. A gente já viu que Jesus mesmo disse que isso era apenas o princípio de dores. É apenas o princípio. Ou seja, o pior ainda está por acontecer. Então, realmente, é necessário que nós estejamos preparados para subir no primeiro arrebatamento. Mas não se preocupe. Por quê? A igreja que subir já estará salva. Mas a igreja que ficar, ela poderá ter a segunda chance. Olha como a misericórdia de Deus ela é grandíssima. Por quê? No meio da segunda, da última semana, cessará o sacrifício. Ou seja, no meio da semana, se são 7 anos, então aproximadamente 3 anos e meio, haverá um segundo arrebatamento, uma segunda chance. E é isso que eu vou mostrar para vocês dentro do Apocalipse, tá? Não me questionem agora, porque a gente vai chegar lá, tá? Daí tudo vai ser explicado. Então, neste primeiro arrebatamento, sobre a igreja de Filadélfia. Só que ainda não pode acontecer as bodas, porque não tem como casar com a metade da igreja. Ficou um grupo ainda aqui na terra. E esse grupo precisa ser salvo ainda. Porque a misericórdia de Deus, ela é grandíssima, tá? Mas então quer dizer que se eu perder o arrebatamento, eu ainda posso ser salvo? Sim, só que será um pouco mais complicado, tá? E é isso que a gente vai ver depois, tá bom? Então vamos aí. No Apocalipse capítulo 4, nós lemos aí no verso de número 3. Então, ele diz assim, e o que estava sentado era na aparência semelhante à pedra de jaspe de sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono, e era semelhante à esmeralda. João, ele sobe, ele vê o trono. É isso que a igreja vai ver. A igreja vai ver o trono do Senhor, tá? Basicamente, né? É um desenho meio que grotesco aí, mas dá pra gente entender, tá? É como se João chegasse, se você acompanhar o desenho aí, mais ou menos, né? Lógico que as características são muito mais gloriosas, nem se consegue comparar ao que realmente está aí. Quando a igreja foi arrebatada, João viu o quê? O trono do Senhor, como se ele estivesse vendo ali o trono do Senhor. Ele vê o que está assentado, mas aí eu mostrei para vocês na aula passada que na realidade quem está assentado aí é justamente a Trindade. Esse primeiro que ele não consegue reconhecer a face é o Pai, não é? Os 7 espíritos é o Espírito Santo e o Cordeiro também no meio do trono. Então os 3 são um e os 3 estão sentados neste trono glorioso. Vamos continuar lendo. Ele diz assim, e ao redor do trono havia o quê? 24 tronos, e vi assentados sobre os tronos 24 anciãos vestidos de vestes brancas, e tinha sobre a cabeça coroas de ouro. Então você olha aí, você observa o quê? Os anciãos, né? Aí você observa aí, os anciãos aí ao redor do trono. Mas quem são esses anciãos? Quem são eles? Simples. A gente percebe, principalmente, que são 12 escolhidos ali do Antigo Testamento,
e 12 escolhidos ali do Novo Testamento. Então, quem faz parte desses 24 anciãos são, quem sabe, profetas, né? Abraão, quem sabe, né? Outros ali que foram amigos de Deus. E quem sabe do lado de cá estariam Pedro, Tiago, João, todos os apóstolos, tirando Judas, né? Mas o outro apóstolo, o apóstolo Paulo, estão assentados sobre esses tronos. Por quê? Porque foram aqueles que realmente iniciaram, foram aqueles que realmente deram à palavra de Deus o valor devido e anunciaram a verdade do Evangelho. Não só do Antigo Testamento, como também do Novo Testamento. É o que você observa aí. Esses anciãos sentados seriam então os apóstolos e os profetas, não é? Ou aqueles que anunciaram no Antigo Testamento. Ótimo. Agora vocês vão me perguntar, mas quem são eles? Né, dos profetas? Nós não sabemos. A Bíblia não relata quem são eles. A única coisa que nós temos uma visão de que seriam 12 do Antigo Testamento e 12 do Novo Testamento, fechando a plenitude da palavra, fechando a plenitude do Evangelho. E é interessante que quando eles, esses anciãos, quando eles percebem que eles estão sentados no trono com uma coroa de ouro na cabeça, para eles também é um espanto, porque eles foram arrebatados junto conosco. Olha só que interessante que vai ser. Mas vamos continuar, vocês vão entender o que eu vou falar. Verso de número 5. E do trono saíam relâmpagos e trovões, e vozes diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, os quais são os 7 Espíritos de Deus. Então o Espírito Santo estava lá. E havia diante do trono um como mar de vidro, semelhante ao cristal, e no meio do trono, ao redor do trono, 4 animais cheios de olhos por diante e por detrás. Então vamos entender. Quando fala aí, havia diante do trono um como mar de vidro, não é? Semelhante ao cristal, ele está se referindo justamente à igreja. Tá? Vamos ler? Vamos lá para Gênesis capítulo 22. Gênesis 22. Verso de número 17. Olha o que Deus diz. Gênesis 22, verso 17. Que deveras te abençoarei, grandissimamente multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, e como a areia que está na praia do mar, e a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos. Deus fez uma promessa a Abraão, que a sua descendência seriam tantos como a areia da praia, como o mar, a areia do mar. Né? Agora, olha que interessante. Quando João ele olha, ele percebe que diante do trono como um mar de vidro, semelhante ao cristal. Como que a gente faz vidro? Vocês fazem ideia? Como que surge o vidro? O vidro ele é feito de areia. Você pega a areia, coloca no fogo, derrete e depois você coloca sobre uma placa ou assopra ele, né, com canos, né, e aí você consegue formar um vidro. O que a gente entende? Deus disse para Abraão que os descendentes seriam a sua geração, e nós fomos parte hoje, filhos de Abraão, através de adoção, por causa de Cristo. Somos contados como essa areia da praia. Essa areia, eu e você, esses grãozinhos de areia, fomos colocados no fogo. Passamos a nossa vida na prova, estamos passando pela prova, porque Deus quer nos ver como vidros, puro como cristais. Aleluia! Sabe, irmão, para um pouquinho para meditar. Esta prova que você passa, essa luta que você passa, irmã, é justamente para que você possa se tornar o melhor cristal, o melhor mar de vidro. Então, quando João vê o mar de vidro, ele me viu e te viu lá.
Por quê? Porque você passou pela prova e conseguiu alcançar o arrebatamento. Aleluia! Então o mar de vidro representa justamente a igreja. Olha que interessante. Vamos parar para pensar um pouco. Vamos filosofar agora um pouquinho. João, quando ele chega, eu falei para vocês que você teria ali 12 anciãos do profetas e 12 anciãos que são do Novo Testamento, que são os apóstolos. Espera um pouquinho. Quem está escrevendo o livro? João, o apóstolo. Você já imaginou isso? Olha que privilégio João teve de chegar no céu. Imagine como vocês estão vendo essa imagem aí. Imagine você como João e se ver sentado nesse trono. Hã? É doido na cabeça, não é? Mas pare para pensar. Deus deu o privilégio a João de ver-se sentado sobre este trono. Que coisa mais linda. E a igreja, como vidro, como cristal, como pureza, que atravessou atravessou a dificuldade, atravessou a luta, passou pelo fogo, mas conseguiu ser salvo pelo Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Mas vamos continuar. Em verso 6. E havia diante do trono como um mar de vidro, que somos nós, semelhante ao cristal. E no meio do trono e ao redor do trono, 4 animais cheios de olhos por diante e por detrás. Nessa figura que está aqui do lado, você vê aí representado os animais que João viu. Tá? Cada animal representa um assunto, representa algo aqui na terra. E aí vocês vão entender. Tá? Só que esses 4 animais, a Bíblia já deixa bem claro que são, olha só, 4 animais cheios de olhos diante e por detrás. E o interessante é que no verso 8 ele já explica, e os 4 animais tinham cada um respectivamente 6 asas, tá? Então, segura aí. Então, se você observar aqui na imagem, tem 6 asas cada animal. Então, vamos voltar lá no verso 7. E eles estão cheios de olhos, tá? E o primeiro animal é semelhante a um leão. O leão, ele representa força, ele representa governo, poder, tá? O segundo animal, semelhante a um bezerro. O bezerro, normalmente, ele representa força de trabalho, força, tipo assim, uma força de poder trabalhar, de poder continuar. Também faz parte também da parte religiosa, mas representa a questão até de força de trabalho para o mundo, tá? E tinha o terceiro animal, o rosto como de um homem. Então, isso representando que representa o homem, então quer dizer que está de olho na situação humana. Então, o primeiro olhando o governo, o segundo olhando a questão de trabalho, como tudo funciona dentro do nosso mundo, o terceiro olhando para a questão da geração humana, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. Esta águia ela que observa de tudo de cima. Então, quer dizer, são 4 animais, e o 4 dentro da Bíblia representa para nós o planeta Terra. Então, são 4 anjos que estão a cuidar de todas as coisas que estão acontecendo. E a gente observa que esses 4 animais, esses 4 anjos, eles cuidam da terra de tal forma que quando soltar os cavaleiros, não é? Os cavalos que vão vir, os cavaleiros do Apocalipse, é eles que liberam. Por quê? É como se eles estão aqui cuidando de tudo, de toda a parte mundial, né? Tanto das florestas, como dos animais, como dos homens, e como dos governos, e tudo que há de trabalho dentro desse planeta, para que tudo ande conforme, porque se deixasse na mão do homem, tudo estaria perdido. Então eles controlam todas as coisas, tá? Então, além de controlar todas as coisas, eles estão com olhos de todos os lados. Eles vigiam a gente 24 horas por dia. É como se fosse 24 horas uma câmera te filmando, dizendo: sorria, você está sendo filmado.
Deu para entender? Então são 4 anjos que cuidam do planeta. Vocês vão entender por que eu falo que são anjos. Olha só. E os 4 animais tinham cada um, respectivamente, 6 asas. E ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era e que é e que há de vir. A visão que João viu foi justamente de animais, e como o homem ali que está. Só que eles são anjos. Só que a representação desses animais representa o trabalho de cada um. Por que são anjos? Abra aí o seu livro, a Bíblia sua, no livro de Isaías. Isaías capítulo 6. E o verso de número 2, que diz assim, ó, Isaías capítulo 6, verso 2. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. Peraí, e esses animais têm quantas asas? 6. E também voavam. E estão diante do Senhor. Então, estes 4 são anjos chamados de serafins. E esses 4 têm um trabalho específico sobre o planeta Terra, tá? Muitas catástrofes não acontecem no planeta por causa deles. Eles estão guardando o planeta, amando do Senhor, tá? Então, verso de número agora 9, lá do capítulo 4 de Apocalipse. E quando os animais davam glória e honra e ações de graça ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre. Olha que interessante. Então vocês imaginem o seguinte. Fomos arrebatados, num abrir e fechar de olhos. Todos agora estão diante do trono do Senhor aí. Todos estão diante do trono do Senhor. Imagine você abrir os teus olhos, ver a glória do Senhor, ver os anciãos, ver os anjos que estão aí na frente, ver o Senhor sentado no trono. Coisa mais linda e gloriosa. É o que acontece com os apóstolos, é o que acontece com os profetas. Olha o que acontece. Verso 10. E os 24 anciãos prostraram-se diante do que estava sentado sobre o trono. Adoravam ao que vive para todo sempre. E lançavam suas coroas diante do trono, dizendo: Digno é, Senhor, de receber glória, honra, poder, porque Tu criaste todas as coisas, e por Tua vontade são e foram criadas. O que aconteceu? Quando eles perceberam, eles já estavam sentados no trono, com a sua coroa, com as suas vestes brancas, não é? E eles olharam e viram a glória do Senhor. E eles olharam para dizer: mas nós não somos dignos disso. Eles tiraram as coroas e jogaram diante do Senhor. E disseram: Senhor, Tu és digno de tudo, porque o Senhor criou, nós não somos dignos de nada. Eles adoraram ao Senhor. Por quê? Isso demonstra bem claro que eles chegaram neste lugar, neste céu, que é o quarto céu, o céu do galardão, porque eles já receberam o galardão na cabeça, né, sobre aquilo que fizeram. Eles jogaram as suas coroas porque eles estavam conscientes. Eles lembravam que eles não eram dignos de estar lá, só estavam lá pela misericórdia do Senhor. Quer dizer, então, que eu vou lembrar de todas as coisas, eu vou lembrar de tudo que aconteceu? Sim, meu irmão. Nós vamos nos lembrar de tudo, porque vamos estar diante do Senhor conscientes de o porquê que nós estamos ali. E se estamos ali, é por causa da sua misericórdia. Aleluia! Deu para entender? Nós estaremos ali diante do Senhor conscientes do que realmente aconteceu com o arrebatamento. Amém? Compreendido até aí? Vamos lá? Então agora a terceira palavra-chave. Terceira palavra-chave é palha, ok? Terceira palavra-chave é palha. Vamos agora para o capítulo 5. Entendido tudo aí? Compreendido? Qualquer dúvida, manda mensagem e a gente tenta responder lá no grupo do WhatsApp, tá bom?
Vamos aí agora para o capítulo de número 5. Diz assim: E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Não sei se você consegue ver a imagem aí que está do lado. Você consegue observar mais ou menos assim uma figura, né? E a pessoa carregando um livro, né? Com 7 selos ali que está marcado, tá? Depois eu mando o slide novamente para quem perdeu, eu mando novamente. E aí você pode observar isso, tá? E diz assim, ó: E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro, escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte, bradando com grande voz: Quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? Um grupo, um anjo forte, bradando, dizendo: Quem é digno de abrir estes selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. Por quê? Ele está olhando, ele está vendo aquilo, mas ninguém é digno de poder abrir aquele livro. E eu chorava muito, porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos, um daqueles que estavam assentados ali naquele trono: Não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Eu gosto de filosofar nesse ponto, porque penso o seguinte: falou com ele um dos anciãos que estavam assentados naqueles tronos. Quem será que foi esse ancião? Será que foi Pedro? Será que foi Jeremias? Será que foi Enoque? Quem será que falou com João? Ou será que foi João mesmo? Porque João já está lá. É duro da gente pensar, mas João, ele atravessou a régua do tempo. Ele está num lugar, ele está tendo uma visão do que realmente vai acontecer. Não é? Então, um dos anciãos, ele não fala quem, mas a gente sabe que é um dos anciãos, falou com ele, dizendo: Eis aqui o leão da tribo de Judá. Não é? Ele pode abrir. Por quê? Ele venceu para abrir o selo, abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Verso de número 6. E eu olhei, eis que estavam no meio do trono e dos 4 animais viventes, entre os anciãos, um cordeiro. Então ele viu que no meio do trono estava o cordeiro, como havendo sido morto. E tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. O cordeiro está junto com o Espírito Santo e junto com o Pai, sentado no trono. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. Meu Deus, olha que visão que João está tendo. Ele viu o Pai sentado com um livro. Ele vê agora o Espírito Santo junto e o Cordeiro agora pegando o livro da mão do Pai para poder desatar os 7 selos. Verso de número 8. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, e tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. Espera um pouquinho. Os anciãos e os 4 animais, não é? Eles estão ali com harpas na mão, porque eles vão tocar e cantar. E na outra mão, eles estão com uma salva, né? Uma salva de ouro, né? Cheia de incenso. Então eles estão carregando uma salva, como se fosse uma taça, cheia de incenso, que são as orações dos santos. Mas como assim? Se os santos já chegaram lá, por que ainda tem essas orações? Sabe por quê? Olha o que acontece. Eu falei para vocês que daqui da Terra
a igreja subiu arrebatada, não foi? Mas aqui ficou a igreja de Laodiceia. Você imagine aquele esposo que perdeu a esposa porque a esposa foi arrebatada. Aquele filho que perdeu os pais porque foram arrebatados. O marido que... A esposa que... O marido foi arrebatado. Né? Os amigos que foram arrebatados. Os irmãos que foram arrebatados e ele ficou. Qual será a primeira coisa que eles vão fazer? Qual será a primeira coisa que eles vão fazer? A primeira coisa que eles vão fazer é orar a Deus pedindo misericórdia. E Deus vai ouvir a oração deles. Por quê? Porque estão ali com as salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações desses santos, que é da igreja de Laodiceia. Verso de número 9. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua e povo e nação. Olha que coisa linda. Deus comprou de todos. Deus não faz acepção de ninguém. E para o nosso Deus, marque aí, fizeste o quê? Reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Espera aí, nós estamos lá no céu dos galardões, e ele está dizendo que nós vamos reinar sobre a terra. Por quê? Porque Cristo vai voltar novamente, e nós vamos voltar com ele para reinar junto dele. Então quer dizer que agora lá no céu já recebemos nossos galardões. Um grupo de pessoas vão ser sacerdotes. Outro grupo de pessoas vão ser o quê? Reis. Deus já separou no céu dois grupos de pessoas. Um grupo que vai governar e outro grupo que vai cuidar da parte religiosa. Esta multidão que aí está vai ser distinta entre elas, cada um recebendo o seu galardão. E o galardão nada mais é do que uma função. Função essa de que um grupo vai ser sacerdotes e outro grupo vai ser de reis. Porque vão reinar sobre a terra. Não é o que está dizendo aí? Verso de número 11. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos, e era o número deles de milhões e milhares de milhares. Quer dizer então que é um grande grupo de pessoas, um grande grupo de pessoas que estarão ali juntamente com o Senhor. Olha que coisa linda que vai ser, certo? Vamos continuar. Então quer dizer que é justamente uma grande multidão que vai estar com o Senhor. Então vamos lá. Verso de número 12. Com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riquezas, sabedoria, força, honra e glória e ações de graça. E ouvi toda a criatura que está no céu e na terra, debaixo da terra, e que está no mar, e todas as coisas que neles há, dizer ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro, sejam dadas ações de graças, e honra, e glória, e poder para todo o sempre. E os 4 animais diziam: Amém. E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todo o sempre. Olha só. A visão que João tem é que os anciãos estão lá, os 4 animais, está a igreja toda ali arrebatada. Ele já começou a separar, não é, os reis e sacerdotes, porque logo vai voltar para a terra e nós vamos reinar com ele durante 1000 anos, certo? E aí ele está dizendo o seguinte, que, olha só no verso de número 13, que toda criatura que está no céu, na terra e debaixo da terra, todos
É como se todo o planeta agora adorasse ao Senhor, se movesse e dizendo: honra, glória, ações de graça e poder para todo sempre aquele que é digno de receber toda a glória. Você imaginou esse momento? Já imaginou esta glória no céu? Enquanto que a igreja estará na terra, uma parte da igreja estará na terra e vai começar a sofrer a grande tribulação, que é o que vai acontecer agora no capítulo de número 6. Vamos ler? Capítulo de número 6. Então, chegamos na glória, chegamos no quarto céu, céu dos galardões, recebemos os nossos galardões, né? Cada um recebeu a sua parte. A igreja já está recebendo as orações como incenso para oferecer ao Senhor, da igreja que ficou aqui na terra. E agora vai entrar o que Deus vai agora abrir os selos do Apocalipse. Então vamos para o capítulo 6. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão: vem e vê. Tá vendo o que aconteceu? O Senhor abriu o primeiro selo, dos 7 selos. Ele abriu o primeiro. Um dos animais saiu, chamou João e falou: vem ver. Por que esse animal veio? Justamente porque ele cuida desta parte. Então agora o que vai ocorrer nesse 7 selo, nesse primeiro selo? Verso de número 2. E olhei, deixa eu até pôr aqui, ó. E olhei, eis um cavalo branco, e o que está assentado sobre ele tinha um arco. E foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. Então nós temos aí, vocês estão olhando na imagem aí, o primeiro cavalo, que é um cavalo branco. Cavalo não é porque no céu vai ter aras, tá, gente? Muita gente fica imaginando coisas literalmente. Não. Quando se fala em cavalo, está se falando em força, tá? O arco é justamente a questão de vai atirar flechas, né? E é o que vai acontecer. O cavalo branco aí vai representar um período de paz sobre a terra. Por quê? A igreja foi arrebatada, não foi? Um grupo de pessoas foram arrebatados. Esse grupo que foi arrebatado, a terra ficou vazia. Então vai sobrar casa, vai sobrar carro. Uma coisa que vai sobrar também, comida. Porque esse povo que foi arrebatado comia que era uma benção, não é? Crente come que é uma benção, então vai sobrar comida. Após o arrebatamento, haverá um período de paz. Paz entre aspas, tá? Por quê? Para as pessoas que não são crentes, para as pessoas que aceitarem o anticristo, aceitarem o sinal da besta, é um período de paz. Porque o anticristo agora vai assumir o poder, ele vai ter o governo mundial, e ele agora vai fazer com que as coisas funcionem. Será o melhor governo do mundo, tá? Por quê? Ele vai governar, ele vai fazer uma distribuição correta das coisas. Um exemplo. Nós temos hoje, nosso país, né, o Brasil, ele é rico em produção de comida. Mas também é um dos primeiros países do mundo a desperdiçar comida. A gente faz um desperdício gigantesco de comida. O exemplo disso é só você dar uma olhadinha no cesto da cozinha ou no seu lixo. Você vai encontrar muita comida jogada fora. Por quê? Porque nós comemos demais e rejeitamos muita comida. Então quer dizer que nosso país é rico em produção de comida. E existem outros países que não têm tudo isso. Então não é possível equilibrar isso, pegar do que sobra para tentar suprir aquele que não tem. O governo do anticristo vai ser deste jeito. O governo do anticristo vai funcionar desta forma. Ele vai conseguir manter o equilíbrio sobre o planeta. Então, nesse primeiro ponto, haverá um período de paz. Já que um grupo foi, agora haverá um período de paz. Verso de número 3. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo: vem e vê. E saiu outro cavalo, um cavalo vermelho, que é o que está aí na imagem do lado.
E ao que estava sentado sobre ele, foi dado que tirasse o quê? A paz da terra. Então, o primeiro cavalo que veio trouxe o período de paz. Então, esta força de paz foi enviada. Só que agora o segundo cavalo, ele veio para o quê? Para tirar a paz. E que se matasse uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. Pode ver que ele tem aí uma espada, e ele está vindo justamente para quê? Para que haja agora derramamento de sangue sobre o planeta. Esses 4 cavalos, eles vão estar representados dentro do período dos 7 anos da grande tribulação. Então nós teremos o primeiro período de paz, vai haver o derramamento de sangue, principalmente contra os cristãos que ficaram. Vai haver o terceiro e o quarto cavalo, que vai preencher todo o período de 7 anos da grande tribulação. Tá? Então, nesse período vai ocorrer o quê? Derramamento de sangue, principalmente dos cristãos que não aceitaram o sinal da besta, que é um sinal que vai ser colocado na mão e um sinal que será colocado na testa. Tá? Lá na frente eu vou explicar o que poderia ser este sinal. Tá? Não vou falar agora, não vou supor nada, que tem muita gente falando que vai ser tal coisa, vai ser tal coisa, vai ser um chipzinho que vai ser colocado na mão. Lá na frente vocês vão ver o que realmente é este sinal, tá? Verso de número 5. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal, então o terceiro animal, que é aquele outro anjo, dizendo, vem ver. E olhei, eis um cavalo preto, e sobre ele estava assentado, tinha uma balança na mão. Você pode ver aí que você tem um cavalo preto, né? Assentado sobre ele uma balança na mão. E eu ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia, uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. Olha só que interessante. Esse terceiro cavaleiro, ele vai trazer o que sobre a terra? Fome. Então quer dizer que a igreja vai passar um período crítico. Aqueles que não tiverem o sinal da besta vão correr o risco justamente do quê? De passar fome, porque já que a besta não vai permitir que você compre ou que você compre alimento, então eles vão passar fome. Realmente a situação vai ficar complicada. E diz aí, não danifiques o azeite e o vinho. Ou seja, a igreja ela ainda vai permanecer passando por essa tribulação, que representa o azeite e o vinho. São 2 grupos que estão na terra. A gente já vai falar sobre eles, tá? Logo mais a gente fala sobre eles. Esses 2 grupos que estão na terra, que são servos do Senhor. Haverá fome sobre a terra. E tudo isso, quem vai causar é o anticristo. Vamos lá. Verso de número 7. E havendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal que dizia, vem e vê. E olhei e eis um cavalo amarelo, que nem tem na imagem aí, ó, cavalo amarelo, que estava sentado sobre ele e tinha por nome o quê? Morte. E o inferno seguia, e foi-lhes dado poder para matar a 4ª parte da terra, com espada, com fome, com peste, com feras da terra. Quer dizer que este 4º cavaleiro, ele vem para trazer a morte, tá? Estas são as 4 representações do que vai ocorrer na grande tribulação. Período de paz, derramamento de sangue, fome, lógico, o povo passando fome, o povo não tendo o que comer, vai ter peste, vai ter doenças, vai ter enfermidades e acabarão morrendo por este período. Então, quer dizer, o final da grande tribulação é o período mais crítico que alguém possa passar sobre a terra. Nós ainda estamos passando o princípio de dores, tá? Não tem nem comparação ao que será a grande tribulação. Verso de número 9. E havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Vamos parar aí, você vai entender por que está debaixo do altar.
olha só aqui, ó. Deixa eu representar novamente para ficar mais fácil. Então, nós tínhamos o que aqui, né? Aqui nós temos o segundo céu, o primeiro céu lá embaixo e aqui embaixo a terra, tá? Aqui o terceiro céu é o paraíso. E aqui nós temos o céu dos galardões, que é o quarto céu. Onde a igreja arrebatada está? Está aqui, certo? Vamos imaginar que assim, ó. A igreja arrebatada. Acontece que os cristãos que ficaram, a igreja de Laodiceia que ficou, estão passando pelo período dos 4 cavaleiros, não é? Então eles pegaram um período de paz, mas vão começar a ser perseguidos, vão começar a morrer. Então eu vou dar uma dica para aqueles que ficarem no arrebatamento. Infelizmente vai ter gente que vai ficar, então eu vou dar uma dica para vocês, tá? Vou dar a dica porque assim, se você subir no arrebatamento, amém. Se ficar, não se preocupe, ainda haverá mais uma chance. Só que é assim, você percebeu que a igreja foi arrebatada? Corre lá, pega a sua Bíblia, já sai correndo pelas praças anunciando o que vai acontecer. Porque o que vai ocorrer? O anticristo vai te matar. As pessoas vão te matar. E é necessário que você morra para poder chegar aqui, ó, no paraíso. Então as pessoas da igreja que ficaram vão ser mortas. E sendo mortas por pregarem um evangelho, já tem direito à salvação. Deu para entender? Então o que vai ocorrer? A igreja está aqui na terra, a igreja de Laodiceia, né? Laodiceia morreu. Ela não pode ir para os galardões. Por quê? Porque ainda não terminou, ainda tem um tempo determinado. Então o que vai acontecer? Ele vai subir para o paraíso. Então vamos imaginar o seguinte, aqui está o altar de Deus, não é? E aí ele diz o seguinte, o João está dizendo, debaixo do altar havia as almas daqueles que sofreram. Vamos ler de novo? Lá no capítulo 6 e o verso de número 9. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Aí a dica de quem ficar no arrebatamento. Tá? E clamavam com grande voz, dizendo, até quando, ó verdadeiro santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Por quê? Eles estão aqui, ó, no paraíso. O paraíso agora começou a ser preenchido pela igreja de Laodiceia. Enquanto que a primeira igreja que foi arrebatada já está no quarto céu. E daqui eles conseguem observar quem está no quarto céu. E os do quarto céu observam quem está aqui, porque para eles estão debaixo do altar. E aí diz assim, ó, e a cada um foi dado uma comprida veste branca, quer dizer, então eles receberam a purificação, e foi-lhes dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos, seus irmãos que haviam de ser mortos como eles foram. Quer dizer que fazer parte da igreja que ficou, né, se perdeu o arrebatamento, terá que morrer por amor ao evangelho. E aí ele diz assim, que eles vão ter que ficar aqui esperando até que se complete, porque ainda tem um grupo de pessoas que ainda vai ser salvo. Mas aqueles que foram no primeiro arrebatamento, já está tranquilo e aqui com o Senhor. Ok? Eu vou parar aí no verso de número 11, porque daí vocês vão entender depois o que vai acontecer com esses aqui que foram para o paraíso, tá bom? Eu vou terminando por aqui, e a última palavra-chave é barro. A última palavra-chave, a quarta palavra-chave é barro, tá bom? Então, deu para entender? Espero que tenham compreendido, espero que tenha iluminado um pouco mais a mente de vocês.
e até a próxima aula, se Deus assim permitir, tá bom? Que Deus abençoe vocês, que Deus continue derramando da sua graça e coloque isso na mente de vocês. Vamos estar preparados para o arrebatamento. Amém? Que Deus abençoe vocês em Cristo Jesus.